Boa noite a todo mundo. Essa é a primeira aula do curso Metamorfose do Popular Brasileiro, Glauber Rocha e Chico Buarque, telenovela e Cidade de Deus. Né? Hoje nós vamos dar início ao primeiro tópico do nosso curso, né, que é o que eu chamei de Ascensão e Agonia do Popular, o caso do desmanche brasileiro. E basicamente nós vamos ter dentro desse tópico 9 temas, alguns mais demorados, outros menos. Como vocês verão, hoje vai ser uma discussão bem mais densa, que vai, se tudo der certo, nós vamos dar conta dos 3 ou 4 primeiros pontos, e na quarta-feira nós concluímos esse tópico com a graça das deusas e avançamos. Bom, esse primeiro tópico ele é de fundamental importância, como vocês verão, por uma série de razões, mas basicamente porque, além de delimitar algumas das ideias em disputa sobre o que significa popular, também vai ser colocado aqui a questão da relação política que há na questão da cultura, propriamente dito, que envolve as relações entre arte, religião e política. Como essas três coisas, elas ficam totalmente imbricadas nesse própria ideia de cultura popular, principalmente nessa noção de cultura popular. E vocês verão que esse primeiro excurso histórico, ele é de fundamental importância, porque normalmente essas discussões são feitas de maneira muito superficial, fica sempre num achismo muito grande. Então, eu achei por bem eliminar uma série de pressupostos e recuperar algumas questões que são históricas, de ordem históricas, porque às vezes parece que as pessoas estão inventando a roda. Pois é. Então, sem mais delongas, eu gostaria de já começar fazendo a introdução do curso, que seria começando pelo próprio título do curso. Eu acho que é importante a gente fazer essa discussão sobre os próprios termos que se encontram no título, né? Que seria simplesmente metamorfoses do popular, né? O que seria metamorfose, né? De acordo com as acepções mais genéricas, né, o metamorfose significa uma mudança radical na natureza ou estrutura, ou na aparência, no caráter ou na circunstância de algo ou alguém. Ou seja, apesar de o grau e o tipo de alteração poderem certamente variar, é notório que a modificação se torna perceptível, daí a metamorfose. E o que ela acontece, e que ela acontece através da interação do que existe, né, dessa coisa que existe, com a passagem do tempo. Então, há uma articulação entre a existência e o tempo. A forma, né, dessa coisa, dessa substância, se transforma, e tal mutação pode ser tanto positiva quanto negativa. Isto é, pode ser tanto em termos que algo se expanda ou que diminua em vitalidade. Quando nos referimos a esse corpo que se transforma. Pois o que efetivamente nos interessa aqui não é exatamente se a metamorfose ela é para o bem, para o mal, se ela expande ou diminui a vitalidade ou a exuberância desse corpo, mas na metamorfose, na transformação em si. E, evidentemente, o que emerge dessa transformação, no caso, nosso objeto é o popular brasileiro, é a cultura popular brasileira. Ou seja, é o modo, a forma como essa metamorfose ela acontece e o que surge a partir dela. Nosso curso lida com algumas metamorfoses do conjunto de práticas, sentimentos e objetos que constituem o que chamamos daqui em diante de popular brasileiro. Isto é, uma cultura ou modo particular de vida em comum, que transcende as classes sociais. É um campo de atividades e objetos, práticas, sentimentos comuns a uma mesma população, a mesmas pessoas
que dividem o mesmo território e uma mesma nação. Ok? A maneira que me parece mais apropriada de realizar este estudo, e foi a que eu propus no programa ao qual vocês se matricularam, é identificar e examinar algumas expressões representativas desse popular brasileiro. Já adiantando que não no sentido popular comercial, de apelo comercial de obras, mas na tentativa que essas obras tiveram de tentar retratar essa cultura comum, aspectos dessa cultura comum ao longo do tempo, né, dos anos 60 até os anos 90. Bom, vale a pena adiantar um pouco a hipótese que vamos trabalhar ao longo desse curso, né? É uma hipótese que já estava enunciada na ementa do curso, aliás. A hipótese é que a análise dessas manifestações eloquentes, essas manifestações que dizem alguma coisa, que trazem uma imagem para a gente dessa coisa que é muito difusa, que seria a cultura popular brasileira, que seria esse modo de vida brasileiro, daí elas serem eloquentes, porque elas conseguem traduzir esse sentimento difuso em uma imagem, em imagens, sons, e daí nós conseguimos lê-las, nos devolve certo empobrecimento da sociedade brasileira no seu conjunto. E que não é somente alegórico, não é um empobrecimento alegórico, mas preciso e literal. Ele é muito rapidamente perceptível e identificável. Ele não é uma coisa simplesmente no âmbito do muita gente, alguns conservadores principalmente, né, os conservadores, o pessoal de direita fala, tem um emburrecimento na população. Não é disso que nós estamos falando de um empobrecimento preciso e literal, uma pauperização da sociedade brasileira em todos os âmbitos. Apesar de um enriquecimento de poucos normalmente significar o empobrecimento de muitos, sobretudo sob a condição fundante do sistema capitalista, não me restringe a uma pauperização econômica ou subjetiva, mas fundamentalmente da degradação de toda uma experiência comum. Então, o que foi degradado, na verdade, foi essa experiência comum que nós estamos chamando de popular brasileiro, que é onde as pessoas normalmente iam para se encontrar, esse elemento de ligação que acontece nas nações de maneira geral, como nós vamos ver, mas nós estamos nos detendo na experiência brasileira. Ok? E que abarca, inclusive, aqueles vistos como vencedores. O palpite é que, ao redor dos anos 60, né, com o golpe militar, esse que é mais ou menos o divisor de água que nós estamos colocando, quando a Revolução Burguesa no Brasil ela se completa, é como se as elites locais, as classes dominantes dominadas, né, que é uma caracterização da nossa classe dominante, ela é uma classe dominante dominada, elas encontram um limite e elas não conseguem, e elas não podem, nem conseguem, não é uma questão de vontade, ter qualquer perspectiva progressista para o país. Completa-se o máximo que a consciência burguesa e que as capacidades dessa classe dominante dominada poderia ter para produzir ideais de desenvolvimento, de integração, de colocar para funcionar essa cultura popular, dar algum lastro. Porque, como nós vamos ver, há elementos que dependem das camadas mais baixas da sociedade, mas há tantos outros que dependem das camadas superiores, principalmente nos arranjos de administração dessa cultura popular que nós vamos ver mais no detalhe. Então, ocorre nos anos 60 essa inflexão dentro do projeto brasileiro de formação nacional, ou uma mudança radical naquele desejo mais ou menos comum de desenvolvimento de uma nação, o que se traduziu em uma nova repactuação para a administração social, baseada em fundações crescentemente precárias e diretamente violentas. Em termos mais sociológicos, pode-se dizer que com o golpe de 64, completa-se a Revolução Burguesa no Brasil. Desde então, a classe dominante, na quase totalidade de suas frações, deixava de ter uma posição qualquer
possibilidade de ter uma posição progressista em direção a uma superação dos entraves, que condenavam a maior parte da população a mais brutal exploração econômica e mutilação intelectual. Dito de outro modo, o capitalismo tardio no Brasil tem significado não somente a continuidade e aprofundamento do projeto das classes dominantes dominadas locais, que equivale a pouca coisa além da participação como sócio menor na divisão internacional do trabalho, mas também a colocação em xeque do status de Estado-nação virtualmente independente. Uma vez que os patamares concorrenciais dentro da ordem capitalista atual se mostram crescentemente inatingíveis para essa classe dominante e dominada, a impossibilidade mesmo de uma modernização recuperadora, uma modernização que faça com que, mais ou menos como aconteceu no final dos anos 60, começo dos anos 70, uma modernização recuperadora, no sentido de uma modernização conservadora, em que você não pode mais nem se dar o luxo de ter algumas instituições democráticas, nem isso mais parece estar no radar, porque aí você fecha parlamento, acaba com as instituições, né, aquela aparência de democracia, para fazer com que o capitalismo funcione de uma maneira mais rápida, né, mas sem amarras institucionais, políticas, e ocorra um disciplinamento das forças produtivas, incluindo pequenos, médios comerciantes, produtores, proprietários, e a classe trabalhadora, né, de maneira geral, né, em todas as suas frações. Então, nem isso mais parece estar mais no radar, né, é isso mais ou menos que acontece. Né? A impossibilidade mesmo de uma modernização recuperadora tem como principal consequência a desvalorização cada vez maior das forças produtivas, isto é, da base da cultura popular brasileira ela mesma, o povo brasileiro. Né? Esta população empobrece aceleradamente enquanto tem as suas capacidades de resistência comprometidas em proporção similar. Tal rachadura na própria condição de possibilidade de uma constituição política pode ser vista em várias dimensões da sociabilidade brasileira, mas gostaria de insistir nisso, na evolução, tanto na representação quanto na manifestação do popular, que se pode perceber e compreender esse processo de entropia e autodestruição em sua totalidade. Ou seja, é a transformação deixa eu ver como é que eu posso colocar isso. É só vocês pararem para pensar o que é um Racionais MC e o que é o funk ostentação. Esse processo de metamorfose das próprias formas culturais vão nos devolvendo um processo em curso que está acontecendo. E a análise detida dessas manifestações nos devolve um processo que é mais ou menos isso, só que eu estou dando as linhas gerais aqui, okay? Do que está acontecendo. Resumindo, os últimos rearranjos da dinâmica da economia do mundo capitalista, especialmente visível no atual caminhar da divisão internacional do trabalho na reestruturação produtiva, que muita gente chama de neoliberalismo, para falar que a gente tem que voltar para o bom e velho liberalismo, para o bom e velho capitalismo nos anos 50, 60, né? Enfim, impuseram uma competição inviável para o capitalismo subdesenvolvido e brasileiro, subdesenvolvido e dependente brasileiro, tal como ele operou entre 1930 e 1964. E isso se traduziu no emprego de novos modos de dominação social, condizentes com o papel ocupado pelo valor trabalho ou trabalho humano vivo na composição orgânica do capital. Particularmente em um país sob a sujeição imperialista, daí o que já chamaram de encarceramento em massa, extermínios populacionais, modelos de contra-insurgência permanentes e o processo descivilizador. Durante muito tempo nós falamos sobre um processo civilizador. Agora, o que nós estamos vendo, de acordo com algumas leituras, o que nós estamos vivenciando é um processo descivilizador.
E aí a gente vai discutir exatamente o que é o civilizador, né? Essa questão das aparências. Mesmo as aparências, elas não podem mais ser mantidas, né? Porque não tem mais dinheiro. Tem, né? Mas este barateamento dos trabalhadores brasileiros, achatamento das suas condições de vida e a gestão armada de populações não devem ser entendidos, esses processos não devem ser entendidos imediatamente em termos de escassez, mas do aperfeiçoamento de mecanismos para que os trabalhadores empregáveis e inempregáveis continuem a se submeter ao regime de acumulação do capital. Não quero com isso sugerir um lamento frente a uma suposta decadência civilizacional e cultural. Eu acho que aqui nós temos que assumir uma posição um pouco mais fria e de distanciamento mínimo para não chorar as pitangas, mas nem celebrar, nem fazer nenhuma coisa. É tentar entender o problema, né? Ver o Brasil não menos como de uma perspectiva identitária, mas como um teorema, como um problema colocado para todos nós brasileiros. Mas apenas verificar e tentar entender as metamorfoses que o Brasil sofreu pelo prisma de algumas de suas produções culturais, entre os anos 60 e o fim de século, né, até onde nós vamos chegar. Voltarei a todos esses temas, né, a gente vai voltar, vai repisar todos esses temas e aprofundá-los ao longo do curso, né, que foi uma coisa bem rápida, assim, só para fazer essa introdução do curso. Por ora, é suficiente retomar que o objetivo aqui é o de refletir sobre a era do desmonte nacional, ou talvez de reversão neocolonial, como alguns colocaram, desde a sua antecipação e formalização cultural popular. Lembrando que há um autor que eu gosto muito, que é o Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão, que viveu do começo do século XX até os anos 50, e dentro da teoria marxista, ele era marxista, tem uma ideia, né, uma metáfora que a base econômica determina a superestrutura, né? A base econômica seriam as relações produtivas, as forças produtivas, a maquinaria, tudo isso determinaria, seria a base, né, e a superestrutura, os arranjos jurídico-políticos, as ideologias, as artes, etc, etc. E aí ele fala que ele entende a ideia de superestrutura como antecipação. Olha que engraçado, né? Ele não desfez, né, o jogo, a proposição materialista, né, da precedência material da vida, né, a determinação do pensamento pelo ser social, mas, ao mesmo tempo, ele conferiu um status muito dignificador, digamos assim, para essas atividades que se chamam de superestruturais, né, como a arte. A arte é antecipação, mais do que expressão ou reflexo, ela é antecipação. Bom, e para começar a tentar cumprir essa promessa sem mais demora, vamos começar então a nos concentrar sobre os termos cultura e popular, né? Eu enviei para vocês por e-mail, né, as duas entradas das palavras-chave do Raymond Williams, do livro que ele tem palavras-chave sobre as palavras, as duas entradas sobre cultura e popular, porque eu acho que ali dá algumas coordenadas para a gente ter de onde partir sobre isso, né? Porque a palavra cultura, como ele mesmo coloca, é uma das mais complicadas em todas as línguas, por uma série de razões, mas principalmente porque ela é uma categoria central em uma série de disciplinas intelectuais muito distintas, e em diversos sistemas de pensamento que muitas vezes eles são antagônicos, e que eles usam a palavra de maneiras incompatíveis, né? Então isso daí torna a palavra muito, muito difícil de ser trabalhada, né? Cada um quer dizer uma coisa com ela. E a própria história da palavra, da disputa pelo significado da palavra, revela isso. Ou seja, a sua dificuldade, ela vem justamente do seu amplo uso comum e contraditório, ou seja, é uma palavra muito importante, porque ela é muito usada, mas ao mesmo tempo ela se torna difícil exatamente por isso.
A palavra cultura, então, ela tem como uma forma rastreável, né, que mais nos interessa, a palavra colere, do latim clássico, ou seja, do latim antes da queda do Império Romano. E basicamente significa habitar, cultivar, proteger, cultuar. Aqui eu acho que já dá para ver que alguns desses significados se separaram e formaram palavras diferentes, como habitar, que emergiu de colonos, né, ela passou por esses processos de fragmentação, e aí surgiu a palavra colonos, do latim, e se consolidou em colônia, né, sempre com essa ideia de habitar, né, bem como cultuar, que por sua vez se desenvolveu em cultus, e depois chegou, né, no latim, né, cultus, e depois a palavra chegou em culto, empregada até hoje também, culto, né. Também ela tem uma raiz comum de cultura. Quando ela chega no inglês, em outras línguas europeias, ela já se refere primeiramente a uma tendência ao crescimento natural, e por metáfora descreve o cultivo de mudas e animais, né? Também é um significado que até hoje se preserva quando a gente fala cultura de tomate, cultura monocultura, cultura de bactérias, essas coisas, né? O cultivo de mudas e animais, ou seja, alguma coisa que tende a um crescimento natural. A partir do século XVI e XVIII e XIX, principalmente, também metaforicamente, ela obtém um sentido mais próximo do que a gente está acostumado hoje, que é o processo de desenvolvimento humano. Então, não apenas o desenvolvimento, né, o crescimento natural de animais e plantas, mas agora o desenvolvimento humano, o cultivo das faculdades mentais. Essa mudança, que é vital, né, ela, durante esse processo, só foi uma transição de uma referência a processos bastante específicos para desenvolvimentos mais genéricos, né? Ou seja, quando você fala em desenvolvimento humano, você pode querer dizer qualquer coisa, né? Então, você tem uma coisa muito específica, monocultura, cultura de tomate, cultura de laranja, etc., cultura de bactéria, na época não tinha bactéria, né? Quer dizer, tinha, mas vocês entenderam, né? E foi crucial, né, essa generalização da palavra para o significado que se estabilizou e que nós conhecemos até hoje, né? Porque a partir do século XVIII, e principalmente do XIX, a palavra cultura como substantivo autônomo, né, passa a se referir a um processo abstrato e ao correspondente produto deste processo. Ou seja, ela significa não só o processo do desenvolvimento das faculdades humanas, do espírito humano, mas também os produtos desse processo do desenvolvimento humano. Não é só a sua formação pessoal e individual, mas também os produtos dessa formação. Não é só as coisas, por exemplo, que eu li ou que vocês leram, mas também o livro que vocês possivelmente possam escrever no futuro, o curso que eu estou dando para vocês, tudo isso se transforma em cultura. Okay? Não só, então, o processo, mas também o resultado. O Raymond Williams, ele dá um exemplo muito interessante do John Milton. O John Milton, um dos poetas mais conhecidos, né, de língua inglesa, escreveu O Paraíso Perdido, e um ferrenho defensor, né, do republicanismo inglês durante a Revolução Inglesa, né, a Gloriosa e a Guerra Civil. E nesse panfleto, ele defende as glórias republicanas e o estabelecimento de uma comunidade livre, e fala em comunicar o calor natural do governo republicano e da cultura para as partes mais extremas e negligenciadas. Ou seja, ele está pensando nesse calor, comunicar esse calor natural do governo e da cultura, né? Então ele já está é uma coisa também que pode ser transmitida e que deve ser transmitida, né? Ou seja, ele está pensando na cultura como um processo social geral, não exatamente como produtos e o desenvolvimento de uma pessoa, mas um processo social, né, de desenvolvimento coletivo. Você vê que a palavra já está sofrendo transformações? Bom, no século XVIII, já há indícios da associação deste processo social geral às classes sociais, principalmente com as palavras cultivar e cultivado. Eu acho que em português a gente não usa muito, mas em inglês eu sei que em inglês usa muito, no francês
cultivado quando você fala que alguém é culto, né? Alguém está se cultivando. Em português a gente tem também, mas eu acho que a gente usa menos. Ou seja, é uma coisa que já cria uma distinção social, né? A partir do século XVIII, esses primeiros usos, né, já começam a ir surgindo. Na segunda metade do século XVIII, se deu, né, especialmente por parte de membros do que veio a ser chamado de romantismo, em primeiro lugar, como alternativa à ideia dominante e ortodoxa de civilização. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a ideia de cultura, ela iria se opor, a gente vai fazer uma discussão só sobre essa oposição entre cultura e civilização, quando for discutir o Norbert Elias. Mas, basicamente, o que já dá para adiantar é que, por exemplo, no século XVIII, principalmente com os românticos, eles queriam se apropriar da ideia de cultura justamente, e aí enriqueceram o significado da palavra, justamente para se opor, né, às culturas tradicionais e nacionais no plural, sempre no plural, né, e em forte conexão com a noção de folclore e cultura folclórica. Em oposição à civilização da máquina, civilização das aparências, da modernidade, dessas coisas. Em segundo lugar, a palavra cultura, ela foi convocada, né, ela foi utilizada, instrumentalizada, para se contrapor ao caráter mecânico da nova civilização industrial e técnica. De fato, no século XVIII foi o momento em que a palavra ela mais sofreu essa disputa. Eu quero mostrar que a disputa política, social, ela está, não é uma coisa, as pessoas falam, mas você está analisando a literatura, fazendo sociologismo, historicismo, filosofismo, sei lá. Essas questões, elas estão na própria palavra, no próprio material linguístico das obras. Então, se você quer fazer uma análise rigorosa, você tem que saber com o que você está lidando, né? Então, fiquem ressabiados quando alguém começar a vir com esse papo. Bom, então, a palavra cultura ela é utilizada, né, nesse momento para se opor à ideia de civilização, como a civilização industrial e técnica, que ia nascendo com todo o seu racionalismo abstrato e inumanidade, ou seja, a ideia de civilização ela é associada a uma ideia mais mecânica e modernizadora e inumana, e a ideia de cultura ela seria mais ligada às especificidades nacionais e ao desenvolvimento espiritual e humano, e a palavra civilização ao desenvolvimento material e industrial. Okay? Isso é muito importante para ingleses, franceses, alemães, para nós também, porque depois ela também chega no português, né, a palavra, essas mesmas questões elas desembarcam no Brasil, a gente faz aquela aclimatação, uma adaptação das questões, que a gente também vai retomar. Vale ressaltar que o uso do termo cultura restaura um pouco da ambivalência do próprio clima político e cultural do período do século XVIII, né? Já que é notório que muitas vezes radicalismo e reacionarismo se encontraram dentro do movimento oposicionista romântico. De fato, o romantismo é um dos momentos mais fascinantes e difíceis de ser pensado, justamente porque você encontra essas ambiguidades entre radicalismo político e certo reacionarismo, né, um retorno a um passado meio místico, meio mítico, aquela especificidade nacional, singularidade folclórica, e todas essas questões em oposição à estandização, a massificação da civilização industrial, da sociedade de maneira geral. Bom, nos anos 40, isso daí muda um pouco, a palavra cultura ela volta a se aproximar da palavra civilização, e aí fica mais ou menos, porque hoje em dia a gente até imagina que seja uma coisa muito próxima, né? É um dos sinônimos de cultura seria a civilização para alguns usos, né, da palavra. Aqui, então, eu destacaria, para tentar resumir e já avançar, 4 principais usos da palavra, né? Um que expressa a continuidade literal daquele significado de processos físicos, né?
monocultura de soja, cultura de bactérias. Um segundo, que seria a descrição de um processo geral de desenvolvimento estético, espiritual e intelectual, a partir do século XVIII. Um terceiro, que indica um modo particular de vida, que é um dos que mais nos interessam aqui, seja de um povo, um período, um grupo ou da humanidade em geral. Okay? Às vezes a gente fala cultura renascentista, a cultura brasileira, a cultura primitiva, ou seja, não é só, é um modo particular de vida, seja de um povo, um período, um grupo ou uma humanidade em geral. A cultura Yanomami, todas essas coisas. 4. Um quarto, né, significado desses grandes blocos seria um que descreve os trabalhos e práticas intelectuais e especialmente a atividade artística, o qual englobaria música, literatura, pintura, que aí já é também outro significado que seria equivalente à palavra arte, okay? Que aí seria um quarto significado também que é muito corrente hoje em dia. Aí você fala, mas isso não é cultura? Isso daí é, não sei o que é, sabe? Então também tem isso. Como veremos mais adiante, é essa complexa sobreposição de significados, né, que mais do que a escolha de um significado em si, que nos interessa, porque, de fato, essa palavra ela é tão rica que ela engloba todos esses significados em um só, né? Por exemplo, se vocês pararem para pensar, a cultura ela já foi convocada num livro chamado Cultura e Anarquia, de 1867, de um crítico cultural, crítico social chamado Matthew Arnold, em que ele convocava a cultura para salvar a sociedade da anarquia que sempre é espreita, né? E o sentido de cultura que ele mobiliza associa tanto o segundo significado, que é a descrição de um processo geral de desenvolvimento da sociedade, do espírito, estético, intelectual, quanto o significado, o quarto significado que a gente mencionou, que é um conjunto de obras e práticas intelectuais e artísticas. Ou seja, você vê que tem essas sobreposições de significados, e isso é o que mais nos interessa. Devido às consequências políticas, a ênfase que eu gostaria de propor aqui recai nas relações entre desenvolvimento humano geral, né, seria a cultura brasileira, por exemplo, a cultura popular brasileira, e um modo particular de vida, a cultura brasileira, né, um modo particular de vida, seria esse encontro desses dois significados. E entre esses dois sentidos, e as obras e práticas intelectuais e artísticas, ou seja, 3 sentidos, né, ou seja, o desenvolvimento humano geral de um determinado povo, num determinado período, um modo de vida particular, e as obras e práticas intelectuais e artísticas, porque é justamente essa triangulação, né, desses 3 significados que nos permite verificar a relevância de se estudar como efetivamente se dão as transformações da cultura brasileira contemporânea. Ok? Aí eu já leio as perguntas. Então, sobre a palavra popular, eu gostaria de mencionar que ela é uma palavra que ela vem de um vocabulário jurídico. A palavra popular, então, ela vem primeiramente de um vocabulário jurídico, que é muito interessante, vem do popularis, jurídico, significando algo que pertence ao povo, uma relação de posse, né, que é relativo ao povo. O ditado antigo, Vox Populi, né, que hoje virou um instituto de pesquisa, para saber a opinião pública, vocês veem de onde vem? Vox Populi, né, que pertence ao povo. Qual é a opinião do povo? E povo aqui, isso é o mais importante, é uma categoria que vai para além das classes sociais. Isso que é o mais importante, por isso é cultura popular. É uma coisa que vai para além das classes sociais. Às vezes, e isso é uma das acepções, a acepção original. Também você tem a ideia de movimentos populares, que aí é outra coisa, que aí já você está falando das pessoas de uma camada inferior da sociedade, mais pobres e tal. Mas a acepção original, ela quer dizer da totalidade dos membros de uma determinada nação. Ok?
Ou seja, a expressão vox populi, por exemplo, expressa justamente o conhecimento do senso comum político, abarcando o povo como uma unidade jurídico-política. No entanto, desde pelo menos o século XV, nota-se a presença da expressão ação popular, que tem sido desde então um processo legal, possivelmente aberto por qualquer um. Desde o século XVI, já, né, era possível encontrar os termos Estado Popular e Governo Popular, descrevendo sistemas políticos constituídos ou conduzidos pela totalidade do povo, as repúblicas, etc. As repúblicas estão surgindo e tal, apesar de já ser também possível localizar o sentido dos de baixo, ou da base dos comuns, ou da base da população. O que já indica uma bifurcação no significado da palavra. Vocês veem que a bifurcação ela acontece no século XVI já, que deixa de ser uma categoria que transcende a ideia de classe social para significar os de baixo, o popular. Né? A estratificação sociohistórica parece atingir a evolução do significado do vocábulo, né, da palavra, de maneira a fazer coexistir a referência ao povo como um todo e aquele mais ligado à descrição de estamentos mais pauperizados e numericamente maiores, né, a população, o povo. Okay? O sentido negativo não parece se consolidar até o século XVII. Até então, a palavra não tinha um significado negativo. Ela tinha um significado neutro ou positivo, que abarcava a totalidade das pessoas. Okay? Indicando a tentativa de se obter o apreço do povo por práticas indevidas, né? Quando você começa a utilizar o termo popular no sentido negativo, no sentido de que o indivíduo está tentando obter o apreço do povo por práticas indevidas. Essa mutação, essa metamorfose na palavra, no sentido da palavra, é crucial para a teia complexa de significações modernas que a palavra vai abarcar. O que parece, entretanto, conectar todo esse percurso desse termo nas línguas europeias é a imagem do popular como algo generalizado e amplamente difundido. Okay? É algo que está em toda parte. Isto é, unificando de alguma maneira grandes maiorias. Foi a partir do século XVIII que se tornou possível registrar a transição, né, a transição do significado moderno para o significado moderno propriamente dito, do popular como algo majoritariamente favorito ou bem-querido, que também tem esse aspecto, né, esse livro é popular, essa cantora é popular, não apenas no sentido de que ela se dirige às classes inferiores, ou a todo mundo, mas no sentido de que ela é bem apreciada e por muita gente. Aqui já há claramente um elemento de cálculo para ganhar popularidade, que não desapareceu e que é de grande importância para compreender a confusão, né, porque é uma confusão entre comercial e popular, bem como derivações como populismo, né, que no século XIX é possível identificar a ocorrência de polêmicas questionando a associação de popular ao que é bom. Ou seja, no século XIX já surge a polêmica ao redor da ideia de que o que é popular é bom. Okay? Ou seja, uma crítica à tendência grave de pensar popular como sinônimo de bom. Hoje em dia é o contrário. As pessoas tendem a pensar que o popular é aquilo que é mal feito, que é ruim, que é simplificado, que é de baixa qualidade, né? Loja popular, né? Farmácia popular, que é barato, que é alternativa, genérico. Ou seja, por meio da análise do sentido da ideia de cultura popular, o que se torna evidente é uma passagem da perspectiva daqueles que buscam favores do povo, ou seja, primeiramente ela era pensada, a palavra popular, no sentido de quem busca, de quem está em cima e busca os favores do povo, quer ser bem querido pelo povo, quer ser popular. Para a perspectiva do povo ali mesmo. Por quê?
a noção de cultura popular não foi algo instituído, não foi algo de instituído pelo povo, mas por outros, né? Por exemplo, se você chega num show de tecnobrega e você fala, isso é cultura popular, a pessoa fala, eu não sabia, provavelmente isso pode acontecer, ou ou numa comunidade mais tradicional, e tal, você fala, isso daí é uma cultura popular. Eu falei, eu pensei que fosse a cultura normal, né? É a nossa cultura, não tem nada de popular, ou seja, ela é uma coisa que vem dos outros. Esse processo fica particularmente explícito quando se percebe que dois sentidos vindos dessa espécie de rejeição ao popular como positivo são preservados até hoje, né? Há dois sentidos que se preservam de rejeição ao popular, que é tipos de trabalho de qualidade inferior, né? Literatura popular, imprensa popular, ou seja, quem faz imprensa popular não necessariamente diz que a sua imprensa é popular, né, no começo, né? Primeiro ela foi taxada disso, é algo de um trabalho de qualidade inferior. E o segundo seria trabalhos deliberadamente produzidos para ganhar popularidade ou favores da maioria do povo, jornalismo popular, entretenimento popular, etc, etc, etc. Aqui é importante, né, a gente pensar que esses dois sentidos implicam necessariamente uma diferenciação que é sempre importante de ser feita entre o que é feito por e o que é feito para o povo, eles mesmos, né, para as pessoas. Porque no século XIX, por exemplo, é possível localizar o verbo popularizar. Finalmente surge, né, a partir da palavra, ela ganha algumas especializações, ela se fragmenta e surge a palavra popularizar, como a apresentação de conhecimento de modo acessível para um público mais amplo. Não necessariamente por parte dos pobres, mas certamente tendo em vista os mais desfavorecidos como público-alvo. Já no século XX, surge, né, e se consolida, né, a acepção que a gente conhece, que nós somos mais familiarizados, que é o significado de simplificação. Né, foi nesse momento, né, na passagem do 19 para o 20, que derivações importantes como populismo se consolidam no vocabulário político, de modo a descrever políticos e partidos em radical aliança com organizações trabalhistas. Todavia, embora o sentido óbvio de populismo como representação de interesses e valores populares tenha sobrevivido, é notório que essa acepção tem estado sob fogo pesado, tanto por parte da crítica de direita, o populismo como demagogia, que desloca o sentido de liderar o povo para agitação simplista e barata, quanto por parte da crítica de esquerda, populismo como um jeito de movimentos de extrema-direita ou fascistas de explorar preconceitos populares ou outros movimentos de esquerda que subordinam ideias socialistas ao status quo da população. Por fim, e aí eu acho que também é uma coisa que nos interessa muito, ao longo do século XX ressurgiu a palavra popular, mas ela ganhou um novo fôlego com a abreviação de canção popular e arte popular para pop. Pop, ela teve um ressurgimento, um renascimento, né, ao longo do século XX, principalmente na segunda metade, com a palavra pop. E essa palavra, ela encapsula um espectro tão grande de significados, né, sentidos favoráveis e desfavoráveis, que é muito difícil. Por exemplo, você pode tanto falar que uma coisa é pop no sentido de circular muito, quanto no sentido que é barato, não necessariamente ruim, mas é barato. Tem um restaurante que se chama, vou fazer propaganda, chama Pop Vegan Food. Ou seja, é pop porque é barato. É uma comida vegana que é barata, por exemplo. Então, essa abreviação deu fôlego à palavra, né? E é por meio dessa informalidade, principalmente, né? Porque diminuiu. E também ela ficou corrente, né, em várias línguas. Até na Coreia do Sul, né, surgiu o K-pop, né? E ela se aproximou definitivamente, agora sem nenhuma tergiversação, daquilo que é trivial, familiar, repentino, agradável, de fácil acesso
e comercialmente bem sucedido no sentido de entretenimento leve, desinteressado e passivo. Ou seja, para recapitular e a gente já acabar com essa discussão sobre o popular, né? O agro é pop, nossa, boa, né? O papo é pop, vocês estão vendo? Voltou com tudo a palavra, né? Só que não é exatamente esse o significado que nós vamos trabalhar, né? A gente vai trabalhar justamente de entender como é que o significado chegou nesse patamar, né? Porque se o agro é pop, é porque o pop não quer dizer mais nada, né? Se o agro ele é contra o pop, o populus, o povo, né, brasileiro, que é acabar com o povo brasileiro, né? Mas enfim, se a palavra popular nasce dentro de um contexto jurídico-político, significando tudo aquilo que pertence ao povo na sua acepção mais ampla possível, as suas metamorfoses a levaram a designar primeiramente aquilo que é despretensioso, de fácil acesso, familiar e apelativo a um grande conjunto de pessoas. Há de se destacar, no entanto, né, que há uma tensão no uso contemporâneo dessa palavra, pois há uma tendência de sobrepor aquilo que é tradicional, feito pelo e para as classes menos abastadas, cujo sentido se aproxima mais daquele de folclore, que é uma palavra vizinha, só que eu acho que a palavra folclore ela acabou absorvendo isso, porque a palavra popular, como vocês viram, ela é uma palavra que está num fogo cruzado, não é pior do que eleição de prefeito de São Paulo, de presidente no Brasil, é aquele aqui, você está no meio do fogo ali, que é tiro para todo lado, cada um puxa de um lado, né? Então ela acabou ficando mais com folclore. E aquilo que é comercialmente bem sucedido, que aí essa é a atenção que nos interessa, né? Aquilo que é comercialmente bem sucedido, que não necessariamente é o popular. Eu não sei se vocês conseguem perceber. E que circula com imensa facilidade, algo mais próximo do pop. Então seria o folclore, pop. Nesse curso, a ideia é focalizar precisamente esse processo de assimilação e de incorporação por parte da indústria cultural, já uma coisa do século XX, da segunda metade principalmente, com o objetivo de destacar um aspecto agonístico, essa agonia do popular, nesse sofrimento do popular, no sentido de agonia de uma noção de popular que parece estar em vias de desaparecimento. Ok? Essa acepção do popular como uma coisa comum, coletiva, ela está desaparecendo. Evidentemente que essa trajetória não se restringe a uma alteração de significado de uma palavra, né? A gente sabe muito bem que não tem nada a ver só com o uso da palavra. Existem uma série de relações sociais que dão base e sustentação para essas metamorfoses. Dito isso, eu gostaria de sugerir que, caso pensemos dentro da intersecção do encontro, né, das palavras cultura e popular, então a gente vai ter a categoria com a qual estamos trabalhando aqui, cultura popular. Isto é, originalmente, e na sua dimensão mais genérica, trata-se de todo um modo de vida materializado em símbolos e práticas comuns a uma determinada sociabilidade jurídica e politicamente fundada dentro de um território. Assim, a primeira conclusão política que podemos retirar desse discurso é a verificação de um elo entre a noção de cultura popular e uma vida extra-classe compartilhada. Em outras palavras, um modo de vida comum e particular para além das determinações mais propriamente socioeconômicas, que foi, e talvez ainda seja, possibilitado por diferentes artefatos jurídico-políticos ao longo do tempo e que hoje é conhecido na forma do Estado-nação. Sendo a cultura popular originalmente e possivelmente ainda hoje, seja, mesmo dentro das suas diversas acepções mais recentes, aquela esfera da vida de encontro da população e que extrapola as fronteiras e as distinções de classe, funcionando como um elemento de ligação, é razoável supor que ela dependa de um sistema de formas políticas, ora mais, ora menos articulado, que hoje chamamos de Estados-nações,
e que a alteração da natureza desses estados-nação, né, estados-nações, e que a alteração da natureza deste sistema de formas políticas, jurídica e militarmente constituídas, os estados-nações, provoque mutações, né, metamorfoses naquela cultura pretensamente comum. Eu vou tentar, a partir de agora, demonstrar esse postulado, aprofundando a ideia de cultura popular por intermédio de alguns exemplos de manifestações socio-históricas, dentro desse impulso, né? Então, gente, a questão é justamente essa. Deixa eu subir aqui a minha folhinha. 7. Bom, se nós continuarmos tendo em vista o programa, nós vamos entrar agora numa discussão que é do maior interesse, que é a questão do popular. Como é que, então, a gente vai fazer agora um discurso histórico, basicamente, da Antiguidade e na Idade Média, sobre a cultura popular, de onde é que vem isso? Né? What the porra is that? De onde é que vem isso? Como é que faz? Para que, não só por uma questão histórica, para saber como é que isso começou e como é que se dá hoje no Brasil, mas também que muitos temas, eles retornam. Por exemplo, a cultura popular cômica como uma cultura não oficial, uma cultura que surge em paralelo da cultura oficial. E aí, isso nos ajuda a perceber que não tem como a indústria cultural produzir cultura popular porque ela é a cultura oficial. Então, se a gente tiver isso em mente, eu estou dando só um exemplo, mas a cultura popular, ela não tem como ser produzida pela indústria cultural e pelo mercado cultural. Por quê? Porque ela é a cultura oficial. E a cultura popular, normalmente, ela sempre foi colocada como uma cultura paralela, inclusive parodiando a cultura oficial, os seus ritos. É engraçado, tem uma parte que essa coisa, por exemplo, um exemplo, se vocês pensarem as festas juninas, festa junina, sabe? Festa junina tem, eu não sei se ainda tem, mas na época tinha, eu sempre queria ganhar, era para ser o rei e a rainha da festa junina, rei e rainha caipira, uma coisa assim. Se o Bakhtin, na introdução do livro sobre o Rabelais que eu enviei para você, ele mostra que aquilo ali vem da cultura medieval, em que eles faziam paródias, as pessoas faziam paródias do coroamento dos reis e das rainhas medievais, que era um ritual sério, culto, meio trágico, nobilitante, cheio de pompa, glamour, e é um resquício disso que ficou, que era uma coisa assim, era uma paródia mesmo do que seriam esses rituais oficiais. Então, você imaginar que a cultura popular possa ser produzida por um aparato tão grande em escala industrial como a cultura industrial, é uma coisa difícil de ser acreditada, porque ela, de fato, ela vomita as coisas em nós. Então, ela é o oposto de cultura popular. Noivo e noiva, né? Enfim, tem todas essas coisas, né? Noivo, noiva, mas tem rainha e rei caipira, não tem? Noivo e noiva, enfim. Mas, bom, gente, voltando aqui, eu coloquei, então, para vocês, por que também, outra razão do porquê desse ponto, da forma cultural e a polis, né? A metamorfose das festas das colheitas no século VI a.C., nos concursos teatrais em homenagem ao deus Dioniso no século V a.C., né? E eu coloquei as duas principais referências aqui, o História Social da Arte e da Literatura do Arnold Hauser, que é um ótimo livro, uma ótima introdução aos períodos e tal da história da arte, e o Teatro do Oprimido do Boal. Faltou o Nietzsche, o Nascimento da Tragédia do Nietzsche aqui, ficou faltando, porque também é uma referência muito importante na discussão que eu proponho para vocês. Toda a discussão que ele faz sobre o nascimento da tragédia na Grécia, da questão do Dionisíaco. Mas, enfim,
Eu vou fazer aqui um bem bolado, porque eu fiz um programa um pouco megalomaníaco e eu sou muito prolixo, então eu escrevi, por exemplo, 36 páginas para uma aula de 1h30. Então, já viram que eu vou ter que cortar algumas coisas. Mas então, eu vou direto ao ponto para vocês perceberem que existe uma coisa muito importante. Eu mandei para vocês os momentos heróicos, deixa eu apresentar aqui, tela inteira, uma guia, é uma guia, né, que fala. Não, cancelar, eu vou compartilhar aqui com vocês, uma janela, tela inteira, o que é a tela inteira? Deixa eu transmitir essa reunião, quadro de avisos, alterar, tela cheia, ativar a legenda, informar um problema, blá, blá, blá. Como é que eu faço isso? Apresentar agora. Uma janela. Achei. Aqui, achei. Eu enviei para vocês esses excertos, né, sobre a história do... Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, ok? Eu enviei isso para vocês, para vocês verem e tal. Aqui é só uma ideia para vocês terem mais ou menos os períodos da história da Grécia Antiga. Eu estou aqui, eu vou ligar o ventilador porque eu estou aqui, vocês estão vendo que eu estou suando, né? Mas que vai do... Basicamente, isso é uma divisão que existe um pouco na historiografia... Na historiografia da Grécia Antiga, que nós temos essa divisão. E o que nos interessa, basicamente, aqui é a passagem O que nós temos aqui? Eu vou tentar reduzir aqui para vocês no último uma discussão de alguns séculos, mas basicamente o que nos interessa aqui é a passagem do período heróico para o período arcaico da história da Grécia Antiga e como isso impacta as formas culturais que eram produzidas, como isso impacta decisivamente as formas culturais que eram produzidas nesse período. Por quê? Porque nós temos ali, principalmente no período heróico, uma tendência a formas culturais que são as sagas heróicas, os poemas épicos, as baladas heróicas e toda essa produção cultural que era uma coisa de nobilitar, né, com perspectivas sempre heróicas. Então, você tem ali uma cultura que chega até nós sempre de um ponto de vista aristocrático, né, como aquele herói que encarna o povo, né, que encarna o seu povo. Então, aquele popular no sentido, digamos assim, mais antigo da palavra, em que você tem a encarnação desse espírito de uma população em geral que transcende as diferenças de classe, mas não necessariamente uma arte que ela era popular no sentido nem do seu conteúdo, nem da sua apresentação, okay? De quem consumia ou de quem produzia. Não. O que acontece na passagem, que aí eu acho que é o que mais nos interessa aqui, que aqui é o que mais me interessa aqui, é a passagem, então vamos direto ao ponto, Ai, sai daqui. O fenômeno mais marcante, né, do modo de produção cultural da passagem do período arcaico para o período arcaico é um momento pré-democracia, né, você tem o final do período heróico, né, durante o qual os poemas A Ilíada e a Odisseia foram redigidos. Você tem você tem uma sucessão de tiranos, ida e vinda de governos e tal, e é isso mais que nos importa, ok? Então, essa passagem desse período arcaico para o período clássico da história grega antiga é o da transposição de certo espontaneísmo popular que certamente congregava política, arte e religião das festas para a profissionalização do espetáculo teatral na polis. Lembrando que polis era a forma política que eles desenvolveram, o Estado-nação,
que eles desenvolveram principalmente em Atenas. Okay? E a palavra política vem de polis, derivada, né? Durante esse momento de transição, nós temos o embate de forças entre, de um lado, a verticalização do poder político, concentrado na mão de uma sucessão de tiranos, ok? De tiranos, cujo interesse era o de preservar o Estado tradicional, o Estado clã. Sempre quando você vê esse negócio de tradicionalismo, de conservadorismo, normalmente são os que mais flertam com isso, prestem atenção, que é disso daqui que se trata. Ou seja, você tem um embate de forças entre forças que querem preservar um Estado oligárquico, do clã, das leis de sangue, das leis das famílias, da tradição, terra, propriedade e tradição, né, uma coisa assim. Bem como retardar a tendência ao Estado mais popular que viria a ser instituído por outro conjunto de aristocratas, ou seja, uma briga entre projetos de poder de aristocratas. E uma maior horizontalização do poder político advogada por outros grupos da sociedade ateniense, como comerciantes enriquecidos, ou seja, o que tem aqui é a passagem por uma cultura mais urbana, uma cultura menos agrícola e mais urbana, que já tem um grande excedente de comércio, okay? Um grande excedente de comércio. E a competição e a mobilidade do comércio, ela impõe uma série de pressões políticas que fazem com que existam grupos aristocráticos que queiram tensionar a sociedade a criar metamorfoses na sua forma política em direção a uma maior democratização do poder político, mas sempre dentro dos limites desses grupos sociais que eu vou colocar aqui, que são os aristocratas, né, os aristocratas, comerciantes enriquecidos, artesãos, pequenos proprietários e cidadãos endividados, mas livres. O que vemos ao longo do tempo é uma série de marchas e contramarchas, reformas que abriram caminho para a ampliação da participação política e a quebra de leis antigas, que beneficiavam e mantinham os privilégios e o domínio da aristocracia tradicional, como as conduzidas pelos reformadores Drácon e Solon, e a posterior revogação de tais iniciativas com a concentração de poder advinda da emergência do governo tirânico, embora muito popular, de Pisístrato. Esse Pisístrato, gente, é o responsável, inclusive, por institucionalizar o culto a Dioniso. O culto a Dioniso eram festas orgásticas no sentido de bacanal, no sentido de putaria, em que as pessoas entoavam cantos ditírambicos, que era uma espécie de coral lírico, okay? Pessoas vestidas de sátiros, faunos, era uma loucura, entendeu? Eu acho que é o mais ou menos parecido como era o carnaval antigamente, antes dele também passar pelo mesmo processo, né, de institucionalização. Então foi o Pisístrato que ele foi um desses tiranos, né? Então as Dionísias, elas já foram implementadas como uma política cultural já dos tiranos, que era uma política cultural de você ligar putaria, de você ligar o povo, a população, ao Estado grego. Seja uma cultura, religião, política, tudo junto, ok? Popular. Tá, continuando. Tá, e aí teve todo mundo lá, eu vou pular essas coisas aqui e tal, até que a gente chega no período mais propriamente democrático, que é o período clássico, né, que eu mandei para vocês, tá, as divisõezinhas, que é o século V, a passagem do século VI, ou seja, 500 e pouco, para o século V, 400 e pouco antes de Cristo, que é o período clássico, é o século de Péricles, é o período da democracia ateniense, é o período da tragédia, né, que é quando a forma cultural da polis, a forma cultural que expressa a democracia ateniense nas suas contradições, nas suas virtudes e nos seus defeitos, é a tragédia.
okay? Que já é uma transformação das festas orgásticas, dos ditirambos, do culto a Dionísio, para a profissionalização do espetáculo teatral. Mais ou menos como aconteceu do samba e do carnaval de rua, não institucional, né, uma loucura, para o sambódromo, inclusive com a competição, né, vocês verem, né? Enfim, voltando aqui no meu texto. Tá. Do ponto de vista da produção cultural, então, nessa passagem, né, para a democracia ateniense, o que nós temos, a metamorfose mais importante, é a tragédia grega. O teatro mais ou menos como conhecemos hoje. Ele se originou do titirambo, isto é, a forma de lírica coral popularizada na Grécia arcaica e associado às festas dionisíacas, celebradas principalmente pelas classes mais baixas, como as mulheres, estrangeiros e escravos, ou seja, a ampla maioria da população. A proporção assim é absurda, 20 mil cidadãos para 200 mil escravos, uma coisa assim. Então, estas últimas, e fora as mulheres, né, e os estrangeiros, estas últimas foram aos poucos incorporadas ao calendário oficial da polis, principalmente nessa passagem política para o período clássico e a democracia. A devoção a Dioniso foi elevada a culto oficial de Atenas, já pelo tirano Pisístrato, transformando aquele canto dionisíaco versificado e entoado por sátiros em festas dionisíacas urbanas, já em 530 a.C., ou seja, no século VI. Durante esse festival mais oficial, né, ele foi implementado, esse festival mais oficial, ocorre a representação de um poema que consistia num diálogo entre um ator e um coro. Ou seja, você já criou a instância, que era todo mundo cantando e dançando e orgástico e tal, aí você já criou uma instância que não existia, que é a do ator. Aí já começa a surgir o teatro, vocês estão vendo, né? E aí vocês entendem onde vem o Boal, nessa história toda. Ela fala, olha, achei onde começou a desgraça. Evocando uma lenda, como já era habitual no ditirambo. Ao que tudo indica, há ainda um processo de asepsia do culto, pois os primeiros registros que se tem do ditirambo do século VII destacam o caráter improvisado, ou seja, era improvisado, não era artisticamente, não era um drama artisticamente elaborado, com plausibilidade da trama, com plausibilidade, conexão causal da trama, plausibilidade de psicologia dos personagens, não era nada disso. Era improvisado e orgástico, do hino e o fato de ele ser entoado quando o poeta estava embebido pelo vinho, ou seja, o pessoal cantava bêbados e fazia bacanal pelo vinho do Deus, de modo a invocá-lo em contextos religiosos, ou seja, era uma invocação ao Deus e a manifestação do Deus. Era a manifestação, ele descia a terra, né? Era isso. Essa é a origem do teatro. Nessa passagem para as dionisíacas urbanas, nós vemos não apenas uma maior preparação, mas a instituição de máscaras, a inclusão do culto de outros deuses, como Apolo, aí entra o Apolo, né, o Apolíneo, e temas heróicos, que não tinha. Aí vocês estão entendendo? Que eu fiz toda uma discussão antes, aí depois vocês podem ver nos acertos que eu mandei para vocês, mas de onde vêm as poesias heróicas, os temas heróicos, nobilitantes e tal, e a passagem para essa cultura mais popular, que a gente tem registro, né, que nós ainda temos, os registros são todos muito precários, sempre, né, mas são as coisas que a gente tem. Na Atenas do século V, já na democracia, no século de Péricles, no século da tragédia, dos festivais dramáticos, se torna um hino narrativo de tema heróico, não mimético, cantado com acompanhamento da flauta, por um coro de 50 homens ou garotos ao redor de um altar, estabelecendo uma performance e espetáculo mais ordenado, não estritamente vinculado à adoração dionisíaca, já que contava com a introdução do tema heróico e literariamente composto, né? Já tem uma tensão para a literatura aqui.
Nietzsche, né, no seu livro de estreia do Nascimento da Tragédia, de 1871, focaliza justamente o nascimento da tragédia grega a esse processo de encontro de dois impulsos do espírito grego. Na verdade, são dois impulsos da natureza, que ele diz. O dionisíaco e o apolíneo, o qual marcaria toda a cultura do período clássico. Até que o impulso apolíneo, o impulso representativo, ordenador, configurador, sobrepujaria o outro mais desordenado e desfigurado. Ok? Então, vamos ver aqui como é que isso se dá exatamente. O Nietzsche enxergou que na época trágica da Grécia, esse século V, o seu momento áureo, o seu momento de ouro. Por quê? Porque a sua principal forma cultural, a tragédia, nela, os gregos foram capazes de promover a união dessa duplicidade, desses dois opostos que compõem a natureza humana, a natureza de maneira geral e a natureza humana especificamente. De um lado, você tem o Apolíneo, que recolocaria em cena os atributos do deus Apolo, a saber, a bela forma das artes plásticas, o mundo do sonho, a individuação, né, o processo de se tornar indivíduos, sujeitos, a configuração, a representação, a moderação, o domínio de si, a racionalidade, em suma, a aparência do mundo. E de outro lado, o dionisíaco, cuja responsabilidade seria de repor no palco o êxtase da música, ou seja, as artes plásticas, as artes configuradoras são o apolíneo, ou seja, e o Dionísio ele seria responsável pelas artes que produzem êxtase e que não são configuradoras, principalmente a música aqui que ela entra. É o encontro dos dois que faz com que a tragédia ela surja no século V. Por quê? Porque através desse encontro, o Apolíneo ele poderia se manifestar, ele ganhava essa poderosa invocação, esse poderoso êxtase que ainda tinha um pouco, mas ao mesmo tempo ele poderia se exprimir de uma imagem mais acabada, com o Apolíneo, com a questão da representação da cena. Não sei se está ficando muito claro esse encontro da tragédia, desses dois impulsos. Por quê? Porque você tinha de um lado o temor religioso e a representação com nexo causal, plausibilidade psicológica e tal, que caracteriza a tragédia grega. Então, esse encontro do Apolíneo e do Dionisíaco. O Dionisíaco seria, portanto, esse êxtase da música, a embriaguez, a dissolução do indivíduo em uma unidade superior, a desconfiguração, o desequilíbrio, o feitiço do excesso e da vertigem, a irracionalidade, em suma, o que seria a essência da natureza humana. Ou seja, a nossa natureza é essa. Nós somos animais. E a tragédia seria o encontro dessas duas forças, que finalmente se reencontrariam no século de ouro da tragédia e celebrariam aquela sempre tensa conciliação que a democracia exige. Por quê? Porque a democracia, meus camaradas, é isso, e é por isso que a tragédia grega ela conseguia encerrar todas essas dificuldades, porque, por um lado, ela trazia a questão do indivíduo, né? Qual é o teatro? O que é esse primeiro teatro primevo? Você tem os coros, que são os ditirambos, que estão lá, que é o coro e tal. Na tragédia, das pessoas do coro, dessa massa que canta toda junto e dança e tal, se destaca do coro na tragédia e vira o corifeu, que é o líder do coro. E essa pessoa que se destaca realiza um diálogo gramático com a personagem principal, que é, normalmente, um deus mais importante ou uma personagem aristocrática. E aí, nesse diálogo dramático, surge o teatro. Ou seja, você tem tanto um ímpeto democrático, de um espírito de comunidade representado pelo coro, e essa tendência a se separar do coro, se individualizar, esse ímpeto apolíneo, de você travar um diálogo eloquente, interindividual com o protagonista.
e isso nos devolve os dilemas da democracia, porque você tem, de um lado, o ímpeto dos indivíduos e um ímpeto do interesse público, da coletividade, do espírito de comunidade. E aí vocês entendem agora como a forma cultural, principalmente uma forma cultural que é vista como popular, ela é entendida como popular, ela traz em si, na sua própria forma, na própria maneira como ela é encenada, como ela é produzida, esses problemas políticos. Por quê? Porque ela é forjada, ela é constituída exatamente para criar essa coesão social e discutir comunitariamente esses aspectos do povo. Porque o povo, de novo, é essa estrutura, essa coesão que coesiona uma série de indivíduos em um espírito de comunidade. E a tragédia é a expressão disso. E por isso que o Nietzsche acha isso maravilhoso. Por quê? Porque era uma democracia aristocrática. Né? Então ele falou, olha, acharam ali um jeito de ter uma forma política aristocrática, mas fazer com que o povo participe e todo mundo ficar quietinho e ficar de boa. Ou seja, você vê ali uma saída, né? Uma saída que para ele foi perdida. Para ele foi perdida, e aí eu concluo com isso, né? Que é justamente isso. A tragédia ática, né, do século de Péricles, isto é, a principal forma cultural do século V, do século V a.C., simultaneamente exprime e manifesta os conflitos mais primordiais da estrutura social ateniense. Nesse sentido, se por um lado a apresentação pública e certos aspectos da encenação propriamente dita, notadamente a presença do coro representando os cidadãos atenienses, repunham o aspecto democrático daquela forma política, por outro lado, o conteúdo era explicitamente aristocrático, ou seja, você consegue encerrar essas tensões ali dentro. Ainda que se possa dizer que a sustentação para uma interpretação em bloco das peças de maneira a salientar o caráter crítico das representações das situações trágico-heróicas, há pouco espaço para a dúvida de que as resoluções propostas no interior dos espetáculos coincidem com os limites daquela democracia de viés aristocrático. Ou seja, há pessoas que analisam também o seguinte: a tragédia, ela mostrava uma situação aristocrática, mas ela tinha um ponto de vista crítico em relação àquilo. De fato, se vocês forem para pensar, normalmente as tragédias elas são sobre crimes de sangue de famílias aristocráticas. Né? E a justiça do sangue do Estado clã anterior, antes da democracia, né? Que era a lei do sangue, a lei do capricho aristocrático, e que agora não, agora nós temos a democracia, nós temos as leis dos homens, das instituições públicas e tal, das instituições, etc, etc. Tem isso, podemos dizer que tenha isso daí tem margem para isso. Mas as resoluções propostas ali, elas sempre se encontram dentro dos limites daquela democracia que eram para os cidadãos, homens proprietários de escravos, e que excluía a ampla maioria das pessoas, né, amplíssima, né, não é ampla, é amplíssima a maioria das pessoas. Apesar da representação dramática das dinâmicas dos crimes de sangue e as suas subsequentes vinganças privadas sem fim, que marcariam a política do Estado clã, do passado oligárquico, poder ser lida como um lembrete do negativo do antigo regime, o horizonte era o das soluções promovidas pelas instituições públicas e pretensamente isentas, o qual sempre permanecia restrito aos arranjos jurídico-políticos do Estado democrático, aristocrático, escravista e imperialista ateniense. Também tem esse dado, né? Atenas era uma cidade imperialista, tinha várias colônias. Então, para sustentar também aquele arranjo, as pessoas às vezes eliminam esses dados que são, a meu ver, são um pouquinho importantes. Do mesmo modo que a Constituição Democrática Ateniense era, sem sombra de dúvida, mais popular do que a antiga ordem dos tiranos e da aristocracia agrária,
Ou seja, a democracia ateniense, comparativamente, ela era mais popular e mais democrática, não só em relação ao antigo regime do Estado-clã, das famílias aristocráticas agrárias, mas também em relação aos regimes despóticos orientais, né, dos impérios que a rodeavam. Né? Desse mesmo modo, a tragédia alcançava um público muito mais amplo e diversificado do que os recitais de baladas épicas ou as declamações de poemas heróicos à mesa dos nobres da Grécia arcaica. Ou seja, ela era muito democrática nesse sentido. Por quê? Porque ela tinha também um público mais amplo e embarcava nela mesma uma coisa que não nem imagina. Tem o povo ali no meio, o Aquiles, o Odisseu, vai ter o povo ali falando para ele o que ele deve fazer, julgando ele, inclusive, porque o herói ele tenta se explicar para o coro, né, para tentar convencer o coro de que ele está fazendo uma coisa certa. Às vezes o coro fica com o herói, às vezes não. No caso da Medeia, o coro rompe com ela e fala, não, você fez aí, não tem como, né, você matou um infanticídio, não dá, mas o coro permanece com ela e fica nessa tensão. Ou seja, ela é democrática comparativamente, com certeza. Do que esses recitais de baladas épicas ou declamações de poemas heróicos à mesa dos nobres na Grécia arcaica, por exemplo. A sua diferença formal nuclear em relação aos ditirambos ao deus Dioniso era justamente a separação do corifeu, ou líder do coro, abandonando o canto coletivo coral, para se inserir em um diálogo dramático interindividual com o herói aristocrático, no aristocrata, no palco. E isso daí que o Boal fica para amanhã. O Boal vai bater, para amanhã não, para quarta. O Boal que vai bater muito nisso, nessa primeira separação inaceitável para ele, e vai falar, não, vamos reconstituir tudo isso. Enfim, aí vocês vão entender o porquê que isso interessa para as discussões dos anos 60 e 70 no Brasil. Né? O Boal, o teatro do oprimido é sobre isso, é sobre essa história. Ele vai contar a história do teatro através da luta de classes, para produzir um teatro popular no Brasil. Aqui temos a indicação de uma tendência ao individualismo, quando do coro, o coletivo se separa o líder do coro. Né? No Prometeu, do Ésquilo, você tem o Prometeu, e aí ele fica lá com as Oceanídeas. Das Oceanídeas se separa uma figura e fica conversando com ele, fala, olha, desiste disso, não vai dar certo, não desafia Zeus, ele vai acabar com você e com todo mundo e tal. No final, o coro, percebe que o coro, os cidadãos, a justiça da cidade, percebe que Prometeu está com a razão. E fica com ele, leva o raio na cabeça junto com ele. Mas às vezes não, às vezes o coro se separa. Ou seja, vocês veem que tem essa tensão política da polis ali dentro. E o mais importante, a meu ver, na tragédia, é que dessa tragédia, é que ela não finge ser outra coisa, ser propaganda política. É arte, óbvio, é arte, mas é arte, religião e política. Porém, o elemento artístico e político são muito mais fortes do que o elemento religioso, que era muito mais forte antes. Isso daí também é muito interessante, é por isso eu acho que o Nietzsche gosta disso. Né? Mas, enfim, para terminar, aqui nós temos a indicação de uma tendência ao individualismo, quando o corifeu se separa do coro, e a tentativa de cooptação de cidadãos eminentes aos valores aristocráticos, ainda que ela nem sempre seja bem-sucedida. Tal variação faz parte da probabilidade lógica da trama e da plausibilidade psicológica das personagens que caracterizaria esse naturalismo trágico. Essa tendência ao individualismo vai de encontro, se choca ao sentimento de comunidade que a democracia enseja. E este sentimento só é possível de ser emulado graças ao direcionamento da tragédia a grandes massas urbanas, que estão supostamente no mesmo nível. Daí a tragédia ter sido uma forma cultural que encapsulou a contradição fundante da democracia ateniense, tendência ao individualismo e encenação coletivizante. Aqui se insere a necessidade de retomar um dado histórico da maior importância para o nosso curso, que, não raramente, é ignorado pela esmagadora maioria dos que se dedicam ao período. O público dos festivais dramáticos não era muito mais democrático do que as classes que governam a polis, a saber,
aristocratas, comerciantes enriquecidos, artesãos, pequenos proprietários e cidadãos endividados. Isso significa que o público era mais seleto em relação às festas dionisíacas, embaladas pelo coro coral orgástico dos ditirambos, os quais, como já foi dito, eram compostos fundamentalmente pelas classes mais baixas, como mulheres, estrangeiros e escravos. Em outros termos, os que não eram considerados cidadãos. Mais ainda, se do ponto de vista do público há uma controvérsia sobre seu caráter popular, do ponto de vista da administração do teatro e da influência sobre a produção das obras, bem como de suas premiações, há pouquíssima dúvida sobre o caráter não popular ou da ausência da participação efetiva das massas urbanas. Faz-se importante notar que a arte urbana paralela, e aí que é o mais importante, e de fato mais popular em termos não só de público, mas também de composição, era o mimo, ou os shows de mímica, apresentações de mímica. Em vez de subvenções estatais, isso também é muito importante, o espetáculo, os concursos teatrais dramáticos, eles eram financiados pelo Estado, os comitês de julgamento dos prêmios também. Os atores, eles se licenciavam e tal, tudo isso era organizado pelo Estado. Em vez de subvenções estatais, bancas julgadoras, dramas artisticamente construídos com temas trágico-heróicos, situações sublimes, né, de temor religioso, envolvendo personagens nobres, o que se encontrava no mimo, e que vai aparecer de novo no Rabelais, a gente fala sobre isso na quarta-feira, era uma sequência de cenas naturalistas, esquemáticas, repletas de personagens e assuntos da vida comum, e uma prática de produção cultural calcada na experiência imediata com a plateia. Talvez o mais crucial fosse o fato de ser uma arte produzida pelo e para o povo, o que destoava enormemente da tragédia. As tragédias, contudo, não poderiam ser acusadas de disfarçar a sua natureza de poderoso instrumento de propaganda política, pois isso fica completamente evidente e é praticamente consensual na historiografia. Embora o controle estatal e a tendência política sejam explícitos em todos os passos da produção e distribuição do espetáculo, isso em si só se tornou um problema grave ou erro com a emergência da ideologia da autorreferencialidade da arte ou da arte pela arte em tempos modernos, quando a dimensão ética e didática da arte se tornou um tabu, né? Essa propriedade didática e ética da arte, ela virou um tabu, é uma coisa muito recente na história da humanidade. Ora, a relação entre religião, arte e política era tão forte que se pode afirmar que os comediógrafos e tragediógrafos do período, em certo sentido, reconquistaram um status análogo àqueles de tempos mais remotos do artista como profeta vidente, sobretudo porque o prestígio que alcançaram fazia com que eles fossem considerados guardiões de uma verdade superior e educadores que conduziam o povo a um patamar superior de humanidade. Okay? E agora, para concluir mesmo, o culto ao deus Dionísio, que foi da onde tudo isso veio, né, que aí tem toda uma discussão, se um dia vocês quiserem atrás disso, ver como é que isso foi introduzido na Grécia, em algumas regiões, foi uma coisa tão bem pensada que a gente tem registros sobre isso. Alguns tiranos, eles introduziram o culto de Dionísio que vem do Oriente, né, para neutralizar cultos locais que iam se formando e que eram muito políticos. E aí esse culto mais dionisíaco, meio de êxtase, como é que fala? Como acontece nas bacantes do Eurípides, de transcendência, de transe, era muito mais, de um ponto de vista político, era muito mais apassivador nesse sentido, especificamente, do que alguns outros. Nossa, você chegou atrasado. Enfim, o culto de Dionísio foi certamente algo que emanou das bases da sociedade e que foi apropriado, diluído, instrumentalizado politicamente pelos interesses dos aristocratas, defensores do regime democrático, mais ou menos tal como já havia sido feito pelos tiranos.
Entre outros motivos, porque a passagem dos ditirambos dos festejos populares, uma arte, novamente, orgástica, apoteótica, apoteose, né, sambódromo, né, do Rio, glorificante, de deificação, divinização e honras, para os concursos teatrais organizados pela Polis, pela profissionalização do espetáculo teatral, significou a adição do impulso apolíneo ao seu correlato mais puramente dionisíaco. Em outras palavras, o que era uma manifestação desconfigurada do vir à tona das profundezas da essência humana, de novo, o apolíneo é a superfície, o dionisíaco são as profundezas. Okay? O adionisíaco, de acordo com Nietzsche, é a essência. O apolíneo, ele é a aparência, né, a nossa civilidade e tal, mas os nossos impulsos, quando eles ganham, eles mostram a nossa essência, que é os nossos instintos primais, toda essa coisa. Ok? Em outras palavras, o que era a manifestação desconfigurada do vir à tona das profundezas da essência humana, no seu rompimento com a individuação rumo ao âmago do uno primordial, na sua espontaneidade, embriaguez e corporeidade, ganha configuração e expressão nas imagens possibilitadas pelo autocontrole do apolíneo. Esse encontro, segundo o jovem Nietzsche do Nascimento da Tragédia, foi o que condicionou o surgimento da tragédia ática no seu maior esplendor. Né? Aqui eu já fiz os parênteses com o sambódromo. Okay. Aqui. Aí já arrematando a discussão. O sucesso da tragédia, tanto nos seus aspectos estéticos quanto políticos, deveu-se não a uma conspiração, né? Hoje em dia tudo é conspiração, né? Globalismo, grupo de Bilderberg, né? Mas a incorporação de também tem conspiração, né? Mas nesse caso não é uma coisa que é verificável, nem nos interessa, né? Mas a incorporação de emoções e necessidades populares, genuínas, com um intuito bastante explícito de ligar os cidadãos e o povo de Atenas ao Estado. Isso é o mais importante, do papel da cultura popular. E se você não tem mais um Estado-nação independente, autônomo, que precise disso, o que acontece com a cultura popular? Isso é tanto verdade que as Dionísias, instituídas em Atenas e que viriam a servir de ocasião para os concursos teatrais, eram festividades que acabaram se tornando muito mais estético-políticas do que propriamente estético-religiosas, como haviam sido até então. Ao unir as dimensões racionais e irracionais da vida, o apolíneo e o dionisíaco, a conexão causal da trama e o temor religioso, a tragédia se mostrou uma excelente mediação entre religião e política, especialmente uma vez que ela se colocava em um jogo de incitar a liberdade dos instintos humanos mais primais, ao mesmo tempo que conseguia controlá-los por meio do efeito de purificação do espírito e de expurgação das paixões, conduzido pela configuração dramática da imagem apolínea. Lembrando que a catarse é exatamente essa. Depois, essa discussão que o Boal vai fazer. Na quarta-feira eu retomo isso e o Boal explica exatamente o que é isso, que é o efeito perverso da tragédia, principalmente do esquema do Aristóteles para isso. Entretanto, como é sabido, à medida que o século V aproxima-se do seu fim, se aproxima do seu fim, ocorre o que Nietzsche chamou de o sofrimento de Dionísio, a agonia de Dionísio, e a emergência do que Hauser chamou de a era do iluminismo na Grécia. Sócrates, Platão, Aristóteles. Isto é, o impulso dionisíaco passou a perder força e foi paulatinamente substituído pelo apolíneo, ou, enquanto ocorria o crepúsculo dos tempos do homem trágico, que via o mundo, que não tentava esconder o sofrimento e o negativo da vida, ele gira o sofrimento da vida das pessoas, acontecia o alvorecer do domínio do homem teórico, já sob a tutela do espírito socrático, desse otimismo teórico que, segundo Nietzsche, tenta retirar da vida, da vida o sofrimento, que é essencial a ela, que é intrínseco a ela.
e que faz com que as pessoas fiquem doentes, adoeçam e caem numa decadência, né? De acordo com Nietzsche. A filosofia substituiria cada vez mais o papel da arte no papel da produção da coesão social, e tal impulso socrático não seria apenas antidionisíaco, mas crucialmente um apolíneo hipertrofiado, completamente sonhático e cego pelo seu otimismo teórico. Grosso modo, para Nietzsche, o socratismo, este racionalismo triunfalista, pavimentaria o caminho para o adoecimento e a decadência da civilização ocidental, exatamente por negar o antagonismo indissolúvel entre apolíneo e dionisíaco, a ilusão e a verdade. O apolíneo como a aparência e o dionisíaco como a essência da natureza humana. Ok? Basicamente é isso. Por hoje, eu quero só salientar que os anos 60 e 70 foram os instantes durante os quais uma espécie de brecha histórica no Brasil surgiu, né? E essas discussões que a gente parece que foi meio fortuito, ou só foi um discurso histórico, na verdade elas retornam não só nas mãos do próprio Boal, mas se vocês forem parar para pensar, nas próprias metamorfoses da cultura popular brasileira que a gente vai estudar ao longo do curso. Não apenas no nível das obras individuais, né, a gente poderia citar, por exemplo, a inserção do antagonismo entre mistério e razão nos filmes do Glauber Rocha, que todos são permeados por isso, depois o Dionísio ganha. Ali é o contrário, né? A adaptação brasileira da tragédia grega, né, no Gota d'Água, do Chico e do Paulo Pontes, e as relações entre arte e religião no Roque Santeiro, mas crucialmente no sentido da pergunta do que seria, afinal, uma cultura popular brasileira e o que as sucessivas tentativas de a instituir nos devolve imageticamente do atual patamar da sociabilidade nacional. Porque se a tragédia grega, ela trazia, como eu procurei mostrar aqui, os impasses daquela forma política, né, tanto no seu esforço de retardar a sua dissolução, quanto no seu esforço de promovê-la, porque toda forma política, como tudo que existe no universo, acaba no sentido de que se transforma, muda a sua forma, se dissolve e se retransforma em outra coisa. As formas políticas erigidas ali, elas acontecem exatamente para tentar fazer a manutenção, azeitar, né, colocar um pouquinho de óleo nesse motor de coesão social, que é o papel da cultura popular. Ela não só reproduz, mas ela também produz, né, essa coesão social fundamental para uma forma política. Então, esses cursos sobre a tragédia grega como uma forma política, cultural, popular, e as relações dela com a política do Estado-nação, no caso, uma cidade-nação, elas são muito importantes para a gente entender com o que a gente está mexendo aqui, né? Com o que nós estamos lidando quando a gente fala de cultura popular, ok? Então, por isso, hoje eu vou ver as perguntas aqui no chat, ok? Se alguém tiver mais alguma, pode ficar à vontade para abrir o microfone, falar alguma coisa, eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Danilo perguntou, num bastidor de um festival, suponho que o de 67, o entrevistador perguntou ao Caetano o que é pop. Ele hesita e diz que pop é tudo. Eu acho que é autoexplicativo, né? Tudo é pop. Para ele, então, ele é eu acho que é a vanguarda do pop. Se o pop tem uma vanguarda, eu acho que ele é na acepção mesmo do agropop, do papo é pop, do pop mesmo. Eu acho que ele é a vanguarda. O Gabriel perguntou, tem um sentido de cultura presente em Thompson, também que está próximo de costumes num geral, ou entra nessa quarta definição. Pelo pouco que eu li do Thompson, que foi a situação da classe operária inglesa, não é a situação, né? A situação é do Engels, a formação, the making, né? O making of the English working class. Pelo que eu lembro desse livro, que é muito interessante, ali ele faz exatamente ele é da turma do Raymond Williams, né?
ele faz exatamente a intersecção dessas várias acepções de cultura que eu coloquei aqui, tanto no seu aspecto do desenvolvimento humano, espiritual, porque ele vai contar ali a história da classe trabalhadora inglesa na sua luta, no seu desenvolvimento de formas, de instituições, organizações, de luta pela reforma e por direitos democráticos, por participação política, por luta política e tudo isso, né? O catecismo, etc, etc, etc. Então, eu acho que ali tem uma intersecção da ideia de cultura nesse sentido do desenvolvimento geral de uma comunidade individual, espiritual, intelectual, político, e no sentido de um modo particular de vida, porque ele incorpora ali como é que essas pessoas se lutavam, qual era a vida delas, como é que elas poderiam, a partir de algum momento, acontece uma ruptura em que elas não ficam só atrás de procurar ter o que comer, a pauta economicista, digamos assim, imediata, mas elas também procuram uma luta mais, digamos assim, não superior, mas mais avançada, mais sofisticada, que é o de participação política, de querer definir os rumos da política. Então, como é que faz essa transição? Então, para isso, ele também tem que se debruçar sobre o modo de vida daquelas pessoas. Então, a meu ver, ele articula essas duas acepções daquelas quatro, sendo a primeira o processo físico, né, que é cultura de tomate, monocultura, cultura de soja, cultura de bactéria. O primeiro seria esse desenvolvimento humano, parar de fazer assim, que fica estranho, né? Se bem que tá pantagruélico, né, o negócio, dionisíaco. Tem essa acepção do desenvolvimento humano geral, do espírito intelectual, tem a do modo de vida, de um grupo, de um período, de uma nação, etc. E tem a quarta das obras de arte e tal, das práticas intelectuais e artísticas. Eu acho que ele fica mais nesses dois patamares. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, vocês sabem se vai rolar chamado ou algo do tipo? Lembrei da letra da música Cultura e Civilização. Teremos acesso a esse texto que você escreveu para essa aula? Então, gente, isso aqui é muito importante, porque, como são notas para um livro que eu estou preparando, eu tenho uma dificuldade em enviar, porque são notas muito esparsas, não tem nada organizado. E como vai ser publicado em algum momento, eu tenho um pouco de dificuldade nisso, nesse sentido de que é sempre bom a gente compartilhar as coisas quando elas já estão publicadas ou quando elas estão em vias de publicação por uma série de razões, né? Principalmente pela desorganização delas, né? Então, eu posso tentar compartilhar com vocês, sim, de alguma forma, mas ainda está muito desorganizado. Tá? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Podem falar no microfone também, seria um prazer escutar a voz de todos vocês. Não? Aqui. A Naíma perguntou: colocar a institucionalização de manifestações populares como controle dos corpos faz sentido? Eu acho que sim, mas eu só penso que tem que ser um pouco mais específico, porque eu acho que fica um pouco genérico falar controle dos corpos. Eu acho e falar em controle. Eu acho que é mais um ordenamento sociopolítico, que controle, ele dá uma ideia muito repressiva, assim, uma coisa direta e tal. Eu sei que muitos autores usam, né, controle, biopolítica, uma série de coisas assim. Eu acho que é um pouco mais, eu penso, da forma como eu penso que é uma coisa bem mais complexa, mas a ideia, eu entendi o que você quis dizer, eu penso que é por aí. Eu penso que é por aí, e é por isso que é um drama para os meus amigos artistas, mesmo para quem é intelectual, para quem é professor, para todo mundo, né? Quando você se institucionaliza, o seu trabalho ele muda de caráter.
né? Ele muda de caráter por uma série de razões, né? Como você precisa de um edital, você precisa passar num concurso público para virar professor, a sua produção ela já perde um caráter, né? Um caráter, ela já ganha níveis de constrição que podem variar desde uma coisa que não vai fazer muita diferença até uma coisa que aí você modifica totalmente a natureza do seu trabalho. Isso tanto para artistas, intelectuais, todo mundo, né? Que produz cultura, biopoder. Eu acho que, sim, eu acho que essas acepções no sentido do Foucault, sim. Só que o meu único problema com essas teorias de biopolítica, biopoder, não sei o que, é que são muito genéricas. São muito genéricas, o conceito de poder ali pode ser aplicado para qualquer coisa, desde da institucionalização, digamos assim, dos festivais dramáticos da Dioniso, até a repressão dos camelôs na prefeitura de São Paulo. Entendeu? Então, acho que fica um pouco genérico demais, tem que ver exatamente como os processos se dão, porque você perde a qualidade, né, deles, porque aí falar que é controle. Tudo bem, você institucionalizar os cultos, o culto a Dioniso é uma forma de controle, sem sombra de dúvida. Mas será que isso é análogo à política de extermínio da população que nós vemos hoje em dia? Será que é tudo poder? Será que dá para colocar tudo? Não tem uma qualidade que foi perdida, ou ganha, ou não sei. Eu acho que sim, que dá para pensar nesses termos, mas que precisa ter um complemento de uma análise mais específica de como que isso opera. Mas eu concordo, né? Eu acho que dá sim para utilizar, com certeza. Tá? Não sei se você concorda, mas... mais alguém, gente? Não? Então, é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham tirado o proveito. Muito obrigado por terem participado. A aula vai ficar disponível lá no Google Agenda. É isso, uma boa noite a todos vocês. Um beijo, um abraço e até quarta-feira. Voltem, tudo bem?